vocês. Amém. Pode sentar-se e fique à vontade. Quantas lutas você já enfrentou? Em quantas lutas você já se viu presente? Quantas vezes você já enfrentou grandes batalhas? Imagino que muitos aqui têm histórias bonitas, histórias importantes na vida em que enfrentaram grandes turbulências, grandes batalhas. Hoje à tarde nós tivemos o encontro das servas e tivemos um momento muito bonito, onde as servas também falaram um pouco de algumas batalhas, de algumas dificuldades, de alguns momentos que enfrentaram na vida e que foram momentos difíceis, mas que também perceberam nesses momentos a ação de Deus nas suas vidas. E se fôssemos aqui abrir para cada um falar um pouco, ou quem sabe contar um pouco da sua vida e da sua história, todos aqui teriam certamente muitas histórias de grandes batalhas. Talvez contariam alguma coisa com relação aos filhos. Hoje à tarde, o assunto com as servas tratou justamente dos filhos. As mães que tiveram grandes lutas, grandes momentos de aflição, de preocupação com os seus filhos. Talvez muitos aqui diriam: poxa, eu enfrentei já muitos momentos, ou até estou enfrentando momentos difíceis, uma luta dentro de casa, com os meus filhos, com as pessoas que me cercam. Talvez muitos aqui poderiam falar um pouco sobre a questão de saúde, saúde física, momento em que passou por um momento de grande aflição, momento de saúde onde não sabia o que seria no dia de amanhã. Será que eu volto para casa? Será que eu vou ficar bom? Será que eu vou ser curado? Será que os médicos vão encontrar a solução? Talvez muitos aqui passaram por isso, propriamente, ou alguém da família. Talvez muitos aqui poderiam também falar das batalhas no campo profissional. Quantas dificuldades hoje se tem, por exemplo, com o emprego. Ter um emprego, poder trabalhar, poder ter renda e aí dar para a sua família um sustento adequado. Talvez muitos aqui falariam sobre o seu trabalho, sobre a sua vida profissional. Talvez mais antigamente, ou inclusive em nossos dias. Enfim, muitas histórias nós iríamos ouvir de momentos de aflição, de angústias, de preocupações, de dores e de sofrimentos. Mas, por outro lado, também iríamos ouvir belos testemunhos de pessoas que, nestas horas, perceberam a mão de Deus. Perceberam a ação de Deus, de como Deus protegeu, como Deus cuidou dessas pessoas ou do próprio indivíduo naquela situação. E muitas vezes passamos por essas aflições para ainda mais nos agarrarmos a Deus, ainda mais nos apegarmos a esse Deus, que é um Deus de misericórdia, um Deus que vem ao encontro do pecador, esse Deus que vem ao encontro de todos nós, ovelhas perdidas que carecem do seu cuidado e de seu amparo. Os textos que nós ouvimos hoje falam bastante da lei de Deus, da palavra de Deus. Ser santo, viver corretamente, como nós ouvimos no Salmo, ter prazer na lei, conhecer a lei, viver essa lei de Deus. Isso, sem dúvida, é um grande desafio que todos nós enfrentamos. Seja com os filhos, seja no trabalho, seja na saúde. Quando muitas vezes nessa hora nós esquecemos da lei de Deus, não só os mandamentos, mas nós temos uma grande batalha que muitas vezes temos que abrir o olho, ficar bem esperto. Sem dúvida, temos batalhas, como eu disse antes, em vários aspectos da nossa vida física. Mas também nós temos grandes batalhas na vida espiritual. E é isso que Paulo diz hoje na carta aos Efésios. Quando fala desse soldado e dá características de um soldado que está indo para a guerra. Que guerra nós enfrentamos? Que batalhas nós enfrentamos no campo espiritual? A maior de todas as batalhas já foi vencida. A maior batalha já foi realizada. E isso Jesus fez por nós. Quando olhamos para a lei de Deus, olhamos para a nossa vida,
Percebemos que somos pecadores. E como é importante isso. Ruim é quando eu penso assim, não, eu não tenho pecado nenhum. Eu não faço nada errado. Não, eu sou pecador. Eu não obedeço à lei de Deus perfeitamente. Palavras, pensamentos, ações, atitudes, a gente conhece muito bem isso. Olhamos para a lei de Deus e percebemos os nossos erros, os nossos pecados. E quando olhamos para isso, como é importante olhar para Cristo. Quando chegamos à conclusão de que somos pecadores, como é importante nós olharmos para Jesus. Ali e somente ali temos o perdão. Essa batalha Jesus já venceu por nós. Jesus não pecou, Jesus não errou, Jesus não desobedeceu à lei. Ele foi santo e perfeito, ele é santo e perfeito. E por isso o sacrifício dele nos torna justos, santos e perfeitos diante de Deus, embora ainda pecadores. Dentro dessa perspectiva, vem a partir de agora em que eu tenho essa fé, que me dá o perdão, que me dá comunhão com Deus, que me dá a vida eterna, a certeza disso. Qual que é agora a minha luta? Qual que é agora a minha batalha? O que Paulo está dizendo nessa carta aos Efésios, que traz literalmente um soldado para lutar? Qual que é agora a minha luta? Em resumo, a minha luta é no meu dia a dia, para não voltar a ser um incrédulo. O mundo coloca tantas coisas, e aí nós lutamos para justamente não nos desviarmos desse caminho que é Cristo. Para justamente não perdermos a fé que nos dá comunhão com Deus. Para não acharmos que há outras alternativas para chegar até esse Deus. Ou seja, a nossa luta diária é para justamente não voltarmos a sermos incrédulos, a não achar que Deus é importante ou que Cristo é importante, que a sua vida e obra é importante e sua palavra não é importante para os nossos dias. Essa é a grande luta. Continuar olhando para essa palavra de Deus como algo importante. E ali continuar percebendo o quanto Deus em Cristo nos perdoa, nos ama e nos salva. No contexto do evangelho que nós ouvimos hoje, como foi dito, é uma sequência do domingo passado da leitura, ou seja, Marcos 7, e hoje a segunda parte desse capítulo, Jesus está num contexto muito interessante. Jesus, ele é questionado porque os seus discípulos não lavaram as mãos quando foram para fazer uma refeição. E aí é questionado: os teus discípulos não guardam as leis dos antigos? Eles não lavaram as mãos, esqueceram de fazer isso? Não sabem que então estão impuros para fazer a refeição? E aí vem o texto que a gente ouviu hoje. Jesus começa a explicar, dizendo para eles: gente, não é o que entra pela boca que torna a pessoa impura. Não é porque ela não lavou direito as mãos, ou porque esqueceu de lavar lá de repente alguma coisa que veio do mercado, que vai torná-la impura. Porque isso entra e sai e acabou. Isso não torna a pessoa impura. Mas o que torna a pessoa impura é o que sai dela. E o que sai dela? O que sai de dentro? O próprio texto diz. E tantas coisas que ali nós podemos nos ver. É importante nos ver ali. E fala de várias coisas: egoísmo, desejos errados, toda a imoralidade sexual, os maus desejos, o egocentrismo, tudo isso que envolve o coração do ser humano, porque é dali que as coisas nos tornam então impuras. É do coração do ser humano e não do que entra. E é isso que Jesus está dizendo para aquele povo. E depois, na conversa com os discípulos, Jesus meio que fica chateado, porque eles não entenderam isso. O que o Senhor quis dizer com aquilo lá? E Jesus, gente, vocês não entenderam isso? Vocês não compreenderam isso? E Jesus explica para eles. Gente, é o coração que é o problema. Não adianta lavar as mãos, isso não vai tornar vocês puros diante de Deus. Não é porque vocês vão lavar bem a comida que isso vai tornar vocês puros diante de Deus. É o coração que precisa ser purificado. E isso nós recebemos no dia do nosso batismo. Essa purificação ocorreu no dia em que fomos batizados. Ali fomos lavados do nosso pecado. E a partir disso, vivemos dentro desse cristianismo,
que, como hoje mais uma vez ouvimos, vá em paz, os teus pecados estão perdoados, onde constantemente eu me volto para esse Cristo, para que justamente eu perceba o quanto eu dependo desse Deus, o quanto eu dependo do seu amor, o quanto eu dependo do seu perdão, do quanto eu dependo da sua ajuda para enfrentar as tensões, as batalhas do dia a dia. Ou marido e mulher não passam por batalhas, conflitos e tensões. Ou não há batalhas, conflitos entre pais e filhos. Ou não há problemas entre patrão e empregado. Ou não há problema entre as pessoas que nós convivemos, que são os nossos conhecidos e amigos, e muitas vezes familiares. Há tensões, há problemas, há dificuldades. E essas tensões, quem é que ajuda a resolver? Quem ameniza todas essas aflições e angústias, lutas que nós passamos diariamente dentro da nossa própria casa? O próprio Deus, que nos ajuda a perceber o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que não é bom, como é importante eu pedir perdão, dar perdão e tudo isso que envolve a nossa vida cristã. Portanto, olhar para a palavra de Deus é olhar para um Deus que nos orienta. O cantamos, Cristo disse: Vós sois a luz do mundo. Somos levados a lembrar que nós, nesse mundo, olhamos para essa vontade de Deus e vivemos essa vontade de Deus. Será que vivemos isso corretamente? Será que nós conseguimos ser luz do mundo e sal da terra nesse mundo tão complicado e tão turbulento que nós vivemos? Certamente que sim. Mas há momentos em que nós pisamos na bola. Há momentos em que nós não fazemos aquilo que Deus espera de nós. Para onde corremos? Para onde vamos? Para Cristo, que venceu a maior de todas as lutas. A maior batalha foi vencida na cruz, quando lá pagou por nossos pecados. E quando domingo de manhã estava vivo, ressuscitou, venceu a morte. Essa batalha ele venceu por nós. Portanto, nós não precisamos hoje lutar para ser salvo. Isso Cristo já fez. Eu não preciso fazer alguma coisa para ter perdão dos meus pecados. Isso Jesus já fez. Essa batalha Cristo já venceu por nós. Por isso dizemos que com Cristo nós já somos vencedores. Com Ele somos totalmente vencedores. E agora seguimos em frente, vivendo esse cristianismo como filhos amados de Deus. Quais são as batalhas que você já enfrentou? Quais são as batalhas que você está enfrentando agora? Quais são as tuas angústias, tuas preocupações? Conte com Deus. Olhe para trás e veja quantas lutas você já venceu, ou melhor, quantas lutas Deus te ajudou a superar, a vencê-las. E você está aqui hoje, de pé em frente, contando com esse Deus que dá forças para seguir em frente, seguir para a vida eterna. Eu compartilho com vocês, eu não poderia deixar de fazer hoje. Uma vez eu trouxe um guarda-chuva para dentro do culto e acho que ele não ficou muito legal, né? Esses exemplos que o pastor usa às vezes são meio estranhos, né? Eu literalmente trouxe um guarda-chuva aqui, né? Alguns ficaram assim meio, ficou estranho, né? Hoje eu fiz um desenho, né? Se eu fosse sobreviver de desenho, eu acho que eu morreria de fome, né? É muito complicado os meus desenhos. Mas esse é um desenho que eu faço e o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu faço quando eu passo a profissão de fé, quando eu converso com aqueles que desejam se tornar membros da igreja. E aí fala sobre essa justiça que nós temos diante de Deus. Como eu disse antes, Jesus já venceu e fez tudo o que era necessário para a nossa salvação na cruz. Essa luta, essa batalha, Cristo já fez. Agora, seguimos em frente. E precisamos não nos esquecermos, ou não precisamos e não podemos nos esquecer de que ali Cristo já venceu. Cristo é vencedor e pela fé também o somos. Aqui nós temos dois bonequinhos, né, um menino e uma menina. Não, dois menininhos, né, dois menininhos. Tente imaginar esses dois indivíduos. Quando Deus olha para essas pessoas, como Deus vê elas? Como Deus enxerga as pessoas hoje quando se fala da lei de Deus? Deus disse: sede santos, como vosso Deus é santo. Obedecei à lei, olhem para a lei, cuidem da lei.
E aí eu olho para minha vida e digo, poxa, né, não consigo isso fazer perfeitamente. Então, quando Deus olha para as pessoas, olha para nós, Ele nos enxerga como nós somos, pecadores e imperfeitos. Então, Deus, olhando para esses dois indivíduos, enxerga como eles realmente são. Aqui embaixo, talvez, não sei se é possível ver, esse indivíduo aqui, né, tem fé, com fé em Jesus. Foi batizado, ouviu a palavra e se tornou um cristão. Aquele indivíduo de lá continua sem fé. Ele não crê, não confia em Jesus, não confia em Deus. Qual que é a diferença desses dois agora? O guarda-chuvinha. Né? Para entender como nós nos tornamos justos diante de Deus. E aí dizemos que esse guarda-chuva é Cristo. O que mudou nesses dois agora? Só o guarda-chuva. O que mudou desses dois indivíduos? É possível ver quem tem fé e quem não tem fé? Eu consigo ver aqui quem tem fé e quem não tem fé? Vocês conseguem ver quem tem fé e quem não tem fé? Isso é só Deus que enxerga. Então, quando Deus olha para esses dois indivíduos, o que faz a diferença é o guarda-chuva. Ou seja, tente imaginar você debaixo desse guarda-chuva, onde esse guarda-chuva é Jesus Cristo. Quando Deus olha para você, Ele enxerga você através de Jesus, através de Cristo. E por isso Ele nos enxerga santos, justos, perfeitos. Embora aqui debaixo desse guarda-chuva, eu ainda continue pecador, falho e imperfeito. Essa é a grande diferença daquele que crê, daquele que não crê. O guarda-chuva é Jesus Cristo. E isso faz toda a diferença. Vai, né? Então, esse é o desenho que eu faço quando passo pela profissão de fé, para nós memorizarmos. Qual que é a diferença? Como é que eu me torno justo? Ah, agora eu não vou pecar mais. Pastor, agora eu conheço os mandamentos, pode contar comigo que eu não peco mais. Sempre é difícil, né, essa proposta, né? Porque nós, infelizmente, vamos continuar pecando. Mas quando nós temos fé em Jesus, Cristo nos reveste. E aí é a toda a diferença. Quando Deus olha para nós, Ele nos enxerga através dos méritos, das qualidades de Jesus. E por isso, sim, continuamos pecadores, perdoados por esse Deus. Que o bom Deus nos ajude a enfrentar nossas batalhas aqui deste mundo. Que Deus não permita cairmos na incredulidade. Que Deus não permita seguirmos um outro caminho. Que Deus nos ajude a superar as aflições que nós enfrentamos em nosso dia a dia, sempre na certeza de que Cristo, esse nosso guarda-chuva, nos torna santos, perdoados e salvos rumo à eternidade. Que Deus nos preserve nessa certeza, hoje e sempre. Amém.